Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Paulo de Geografia aí, para mais um vídeo explicativo acerca da nossa atividade de recuperação dos estudos, né? Então, vamos lá, gente. Vamos ganhar tempo aqui. Lembrando que essa atividade é para aqueles que não conseguiram obter a pontuação, tá? Mas aqueles que conseguiram já obter, nada impede de estar aí praticando aí o seu conhecimento, né? Então, vamos lá, gente, vamos ganhar tempo aqui. Lembrando que o foco aqui desta atividade, dentre todos os conteúdos que nós já vimos, eu selecionei acerca aí de bacias hidrográficas brasileiras, tá? Que é uma matéria bem tranquila, conteúdo bem fácil aí, tá? E cai bastante em provas, vestibulares e Enem, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí acerca de algumas questões. Vamos dar uma explicada aí acerca dessas questões, ok? Então, vamos lá, gente. Olha só, essa primeira, ele vai falar o seguinte, ó, o levantamento do potencial hidráulico das principais bacias hidrográficas brasileiras demonstra a grande supremacia dos rios da bacia. O que você vai marcar aqui? Qual a maior bacia hidrográfica do Brasil? Tá muito fácil, tá? Tá muito fácil. Posso dar uma dica para vocês? Vegetação, dei a dica. Ó, aqui, aponte aí a afirmativa correta, né? Então, vamos lá, gente. Nessa questão, o que você vai lembrar? Basicamente, você vai ter aí dois tipos de características econômicas das bacias, tá? Então, vamos lá. Você vai ter características a nível de transporte, tá? Ou seja, as hidrovias, tá bom? E também você terá características aí de potencial hidrelétrico, né? Então, você tem duas grandes categorias aí que você tem que pensar acerca de economia, tá? O que você vai fazer nessa questão aí? Ó, você vai analisar nesse termo que eu falei, nesse foco, nesse assunto que eu falei, tá? Do aspecto aí econômico, tá? Qual alternativa se encaixa nesse assunto? Tá? Qual delas aí tem a ver com características econômicas? Tá muito tranquilo. Bom, A3, você tem que tomar cuidado, porque ele pede para marcar a alternativa errada. Tá? Ele vai pedir para você marcar aí a errada. Então, é o seguinte, ó. Pensa que no Brasil, você vai ter, olha só, hein? Os rios que são permanentemente inundados, tá? E também a minoria, mas aí existem, aqueles que são, nesse caso, temporariamente, né? Então, naqueles períodos de seca, ele seca, né? Ele perde ali a sua vazão, e em período de cheia, ele vai novamente aparecer o volume de água, tá bom? Então, lembra aí o seguinte, ó, você vai lembrar, tá? Qual é o oposto de um rio do tipo intermitente? Nós temos o rio intermitente, tá? Que é aquele que enche de acordo com a época do ano, e tem o outro, tá bom? Que seria aí aquele que permanentemente ele fica inundado, né? Tem volume de água aí o ano inteiro, tá? Então, o que você tem que tomar muito cuidado aí? Olha a explicação que eu já te dei. Seguinte, eu tenho no Brasil rios aí, né? No nosso país aí, rios que enchem de acordo aí com a época e outros que enchem permanentemente, ficam cheios permanentemente, tá bom?
Aí você vai fazer o quê? Pesquisa qual é o oposto da palavra intermitente, e aí eu tenho certeza que você vai matar a charada. Tá? Olha 4 aqui, gente. Define-se Lago de Várzea. Só para a gente recapitular aqui, lembra, gente, qual aquele lugar, tá? Qual aquele lugar do Brasil que você tem referente à mata, ó, as matas de Igapó, as matas ali de Várzea e a mata de terra firme. Qual lugar do país que eu tenho esses tipos de mata? Se você descobrir quais são, você já vai matar a charada aí, ok? Vamos para 5? Rapidinho, gente. Olha só. A 5, a bacia hidrográfica brasileira com maior possibilidade de navegação, nesse caso ela vai ser, lembra, aquele lugar que tem aqueles rios, onde tem aquelas barcas que navegam ali o rio inteiro, naquelas comunidades ribeirinhas, tá? Então, assim, lembra que lugar é esse, tá bom? Até recentemente a instituição bancária chamada Caixa Econômica Federal, ela comprou um barco desse e adaptou para uma agência, né? E nesse lugar ela roda rio acima, rio abaixo, para estar aí atendendo a população. Que lugar é esse? Tá mole. Essa outra questão aqui, bem tranquila também, tá? A bacia platina, então vamos lembrar do quê? Qual é a região do Brasil que eu tenho essa bacia, tá bom? Formada por grandes bacias secundárias, possuindo o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil e a maior usina hidrelétrica construída até hoje, tá? Esse potencial é localizado na bacia do Rio, então você vai lembrar aí, né, aquele lugar ali que você tem uma das maiores usinas hidrelétricas, tá? Aquele lugar ali que você pode, até você tem ali a fronteira, né? Você tem ali uma região ali, né, que você junta com outros lugares ali de países, tá bom? Pensa aí, gente. Lembrando que fica mais, olha a dica, fica mais ali abaixo, né? Abaixo do nosso país. A 7, ela vai falar que a rede hidrográfica brasileira apresenta, dentre outras, as seguintes características, tá? O que você vai lembrar? O que você vai lembrar aí nesse caso? O oposto, nesse caso aí, do endorreica. Lembra que a gente tem aquela forma, né, aquela dinâmica que é chamada de endorreica? Então, qual é o oposto de endorreica? Vamos lá. A 8, gente, é o seguinte, tá? Vocês estão vendo ali, né, as afirmativas. Então, vamos lá. Aonde vai encaixar? Gente, vocês estão ouvindo aí um buzinaço, mas é campanha política na rua. É terrível, gente. Vocês me perdoem aí essa barulheira, tá? Posso até dar um pause aqui para eu deixar passar essa buzina. Eu acho que amenizou, né? Então, vamos voltar para cá? Vamos lá. Seguinte, vamos pensar aqui as características, gente, ó. É a maior das 3 bacias que forma a bacia platina. Então, a gente já está falando lá do sul, né? Beleza. Corresponde a 10% da área do território brasileiro e tal. Possui a maior potência instalada de energia elétrica. Opa! Então, temos aí potencial hidrelétrico. Ó, fica na região mais abaixo do país, mais ao sul, né? Tem um grande potencial hidrelétrico, legal. Ó. Em virtude de suas
Gente, lembra um lugar turístico muito bonito que tem a queda d'água lá no sul. Pensa, tá? A navegação é difícil. Entretanto, com a instalação de hidrelétrica, muitas delas já possuem eclusas. Também tem eclusas. Eu acho que está muito tranquilo, tá? Pela dica aí da própria localização, né? Aonde diz ali, né, que é a Bacia Platina, está dentro da Bacia Platina, né? Nós já sabemos a localização da Platina. Então, vamos lembrar aqui, ó, potencial hidrelétrico, tá? Quedas d'água, pensa naqueles locais turísticos, um local turístico muito conhecido, que as pessoas vão lá para ver essa tal queda d'água. Tá muito fácil. Bom, a 9, né? Vamos para a 9 aqui, ó. Rede hidrográfica composta por rios, em sua maioria perenes, lembrando que não é na totalidade. Olha que ele está respondendo aquela questão anterior lá atrás, né? Lembra do perene e o outro, o oposto do perene, tá? Com grande potencial para geração de energia, pois se encontram predominantemente em regiões de planalto, é uma região de maior altitude. Analisando a rede hidrográfica brasileira, conclui-se que, vamos ver, nesse caso, o que está certo e o que está fake news, tá bom? A navegação de maior porte é realizada em rios como os da Bacia Amazônia, os da Bacia do Paraguai e alguns trechos do Velho Chico, tá bom? Então, é o seguinte, gente, olha só, pensa aí lugar aonde eu tenho um grande potencial de navegação. É correto? Tá bom? Está falando lá no Amazonas, lá na Bacia do Paraguai, no Velho Chico também, tá bom? É verdade isso? Pensa no Amazonas, essa questão de navegabilidade, tá? Os rios das regiões sul e sudeste apresentam limitado potencial de navegação, sendo necessária, em alguns casos, a construção aí de eclusas como o Rio Tietê. Sabe o que você vai fazer? Pesquisa aí se no Rio Tietê existe eclusa. Se não tiver, essa alternativa está errada. Se tiver, ela é verdadeira, tá? A 3. A bacia do Rio Paraguai é a maior do Brasil. A bacia do Rio Paraguai é a maior do Brasil? Isso é verdadeiro ou é falso, gente? Lembra que questões anteriores já tratamos da maior bacia do Brasil. Bom, o Rio Uruguai, ele vai nascer da junção dos rios Canoas e Pelotas. Sabe o que você faz como fim de pesquisa e de estudo? Abre o Google Maps e joga lá e vê se você vê se ele vem dessa união. Lembra que o Rio Amazonas ele vem da união de dois rios, lá em cima, Rio Negro e Solimões? Então, aqui o Rio Uruguai, ele também tem essa união, né? Então, o que vai fazer? Joga no Google Maps, lá no Google Earth, e faz essa pesquisinha, tá? Você está estudando, então é aconselhável você tentar descobrir essa informação, tá? É bem tranquilo, gente. A bacia platina é composta pela bacia do Paraguai, Uruguai e Tocantins. Então, essa bacia platina, ela sobe, ela vai lá para cima, lá para o centro-oeste, norte. Isso é verdadeiro ou é falso? Ok? 10. Aqui, tá? Assinale a alternativa que apresenta a segunda maior bacia hidrográfica brasileira em volume de vazão, tá? Bem volumosa, rios caudalosos, né? Que possui uma imensa bacia sedimentar. Então, quando você olha aquele mapa altimétrico do Brasil, são regiões ali de baixada, tá? Onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo. Ô, gente, tá fácil, né? Faz uma pesquisa aí, ó, e você vai descobrir aonde que está a ilha, a maior ilha fluvial do mundo, né? As ilhas aí criadas nos rios, tá bom? É só isso, gente. É muito tranquilo. E aí você vai conseguir fazer a sua atividade, a sua recuperação de estudos, ok, gente? Então, eu agradeço aí a presença aí que vocês estão assistindo esse vídeo posteriormente, tá bom?
E um forte abraço a todos e até nossa próxima semana, ok? Se cuidem e tchau, tchau.